Pessoal, voltando aqui, agora nós vamos trabalhar a última parte, né, da parte de conceitos de hardware e software, que é a parte de barramentos, de placa-mãe. Vamos lá, vamos a ela. Nós já vimos aqui no início do nosso, bloquinho de conceitos gerais, a placa-mãe. Já falamos que a principal placa de circuito de um computador é na placa-mãe que todos os componentes se conectam. Então, olha para cá. Os componentes, eles se conectam nos slots e são gerenciados e controlados pelos barramentos. Slots são encaixes para os componentes, são esses aqui, olha. São esses aqui. Esses são os slots, ok? Então, os componentes se conectam nos slots e são gerenciados pelos barramentos. Nós vamos ver aqui que nós temos vários barramentos. Alguns mais antigos, que não são utilizados na década de 80, e outros que nós utilizamos atualmente. Esses barramentos caem, todos eles. Você tem que saber qual barramento controla qual componente. Que barramento controla tal componente. É desse jeito que eles vão perguntar na tua prova. Ou qual barramento é esse. Né? Por exemplo, o barramento que controla o HD, hoje em dia, é o SATA. Antigamente era o quem? Era quem? Era o IDE. Então, o IDE foi substituído pelo Serial ATA, pelo SATA. Não é? Hoje, quem controla a placa de som? É o PCI Express, que substituiu quem? Quem controlava antigamente na década de 80, na década de 90? O PCI. São essas informações que você tem que ter. Ok? Então a placa-mãe é a principal placa de circuito de um computador. É na placa-mãe que todos os componentes se conectam. Eles se conectam aonde? Nos slots, que são esses encaixes. Ok? Encaixes para componentes. E esses componentes são controlados por quem? Pelos barramentos, conexões elétricas através da placa-mãe. Aqui embaixo nós temos o chipset. O chipset nós já vimos que é o principal componente da placa-mãe. É o componente mais importante da placa-mãe, vem nativamente junto com a placa-mãe. Né? Para que serve o chipset? Ele controla, ele gerencia todo o tráfego da placa-mãe. Então o chipset é o centro nervoso da placa-mãe. Esse conjunto de chips, circuitos integrados em pastilha de silício, é isso que quer dizer chips, controla todo o tráfego de dados pela placa-mãe. Chipset. Além de controlar todos os dados, todo o tráfego de dados da placa-mãe, ele é o componente mais importante da placa-mãe. Guarde isso. Não é o processador. Não é o processador. O processador é o componente mais rápido. O componente mais importante se chama chipset. Nós temos aqui o chipset. Vamos falar sobre eles. Nós temos dois chipsets, a ponte norte e a ponte sul. São simplesmente os dois. Se ele detalhar na prova, é o famoso detalhe, né? Quantos chipsets nós temos? Dois, ponte norte e ponte sul. Vamos conhecê-los. A parte mais importante da placa-mãe é o conjunto de chips, circuitos, que controla todo o funcionamento da placa-mãe. Os chips mais importantes são ponte norte, a ponte norte e a sul. São os mais importantes. Ponte norte é responsável por realizar a comunicação com os componentes mais rápidos do computador. A CPU, a RAM, a placa de vídeo, PCI Express. Se a ponte norte, ela é o chipset que controla os componentes mais rápidos do computador, a ponte sul faz o quê? A ponte sul controla o resto dos componentes, o restante, o que sobrou. Ponte sul é responsável por realizar a comunicação com o restante dos dispositivos do computador, barramentos, HDs, teclado, mouse, impressora e assim vai. São os componentes mais lentos, são os dispositivos mais lentos. Então o chipset faz o quê? Ele é o componente mais importante da placa-mãe, ele vem nativamente na placa, na própria placa-mãe. Você não compra não, ele já vem na placa-mãe. Perfeito. Ele é o componente responsável por controlar o tráfego de dados na placa-mãe. Quantos chipsets nós temos? Dois. Ponte norte e ponte sul. Ponte norte faz o quê? Controla os componentes mais rápidos, que podem ser o quê? PCI Express, placa de vídeo, memória RAM, processador.
E o ponte sul? O ponte sul controla o restante dos dispositivos. Barramentos, HDs, teclado, mouse, impressoras e assim vai. Ok? Beleza? Então chipset é isso. É isso que você tem que saber de chipset para você fazer a questão de prova. Não tem como cair mais nada. O detalhe são os dois chipsets, ponte norte e ponte sul. Isso nós acabamos de ver. Barramentos, existem dois tipos de barramentos. O barramento interno e o barramento externo. Vamos ver aqui. Barramentos são caminhos que servem para transmitir dados entre os diversos componentes do computador. Em uma placa-mãe, há diversos barramentos diferentes. Os barramentos internos e os barramentos externos. Exemplo de barramento interno, de controle. Barramento que controla a placa de som, a placa de vídeo, a memória RAM, o processador. São barramentos, placa de rede, são os barramentos internos. Barramentos externos, controla o teclado, fica fora. O teclado, o monitor de vídeo, a impressora, um scanner, ok? Beleza? Esses são os barramentos externos. Então, barramentos internos, ligam os periféricos que ficam dentro do gabinete do computador, diretamente na placa-mãe. Externos, ligam os periféricos que ficam fora do gabinete. Mouse, teclado, impressora, monitor de vídeo, beleza? Esses são os barramentos externos. Esses são os dispositivos que serão controlados pelos barramentos externos. Vai placa de som, placa de vídeo, placa de rede, RAM, processador. Esses são os componentes que serão controlados pelos barramentos internos. Vamos conhecer alguns barramentos agora. Aí nós temos o ISO e o PCI. O ISO e o PCI. Barramentos que dominaram a década de 80. Praticamente era o ISA, PCI e o IDE. Eram esses barramentos que dominaram a década de 80. Eu cheguei a trabalhar com todos eles. Eu comecei a trabalhar em 1985 com informática. Eu conheci o ISA, conheci o PCI, conheci o IDE. Eram esses 3 barramentos que dominavam a década de 80. O ISA gerenciava modem, rede, som e vídeo. E o IDE gerenciava o HD de armazenamento, exclusivo para armazenamento. Logo depois, o ISA, no início da década de 90, foi substituído pelo PCI. E o PCI passou a controlar o que o ISA controlava, modem, rede, som e vídeo. O que mudou então? A taxa de largura e a taxa e a largura. Né? E ele também era plug and play, reconhecia automaticamente os dispositivos, os componentes. Coisa que o ISA não fazia. O ISA não reconhecia automaticamente. Era dor de cabeça só para você reconhecer um componente. Já em 95 entrou o plug and play. Né? Connect e use. É isso que significa plug and play. Connect e use. Então você conectava o teclado, o mouse serial e ele reconhecia automaticamente e você já começava a trabalhar. Não precisava reiniciar o computador, como era no caso na época do ISA. Então o ISA foi substituído pelo PCI na década de 90. Logo depois surgiu o PCI Express. O PCI Express. O PCI Express, ele substituiu o barramento PCI, usado para modem, rede e som, numa taxa acima de 250 megabytes por segundo. Hoje você fique bem tranquilo, porque hoje eles não cobram mais taxa nas provas de concurso, largura nas provas de concurso, tá? Eles cobram os barramentos, eles querem saber se você sabe quem foi o barramento PCI, quem é o barramento PCI Express. Então, o ISA hoje é utilizado? Não mais. O PCI é utilizado? Não mais. O PCI Express é utilizado? Ainda é. Atualmente o PCI Express é utilizado sim, para controlar o modem, rede e o som, ok? Surgiu aí o famoso AGP. AGP, ele era somente para vídeo, na década de 90, somente para vídeo. Só que hoje ele também ficou obsoleto, ele não é mais usado. E quem substituiu o AGP? O PCI Express também. Então o PCI Express tomou conta da placa-mãe, não é? Tomou conta da placa-mãe, som, rede, vídeo, tomou conta da placa-mãe. Então quem substituiu o AGP? O PCI Express. Quem substituiu o PCI? O PCI Express. Ok?
Então, hoje, som, rede, vídeo, quem gerencia? O PCI Express. O IDE, como eu falei, um barramento que foi muito utilizado na década de 80, na década de 90, exclusivo para armazenamento. Usava o cabo flat, o famoso cabo flat. Com esse cabo flat você conseguia trabalhar um HD, um CD e um DVD. Você conseguia trabalhar entre 2 a 3 dispositivos conectados em um cabo flat, né? Então você, quando queria mais dispositivos, você colocava 2 cabos flat. Aí você usava HD e DVD em um, CD e outro HD em outro. Você conseguia, com 2 cabos flat, você utilizar 4 dispositivos ao mesmo tempo, né? Em uma única placa-mãe. Era um espetáculo. Só que o IDE não conseguiu passar do ano 2000. Ele foi substituído pelo Serial ATA. Olha ele aí, ó. Serial ATA, o famoso SATA. Um barramento pequeno e muito mais rápido do que o IDE. Aquecia internamente menos o gabinete, né? A placa-mãe. Ok? Eu lembro que na época do IDE, lembro bem, até hoje, o cabo flat derretia. O cabo flat derretia. Eu mesmo já tive que abrir aquela caixa, pegar uma pinça com um pincel e ir passando, descolando, limpando, para não bater na placa-mãe, tirar aquilo ali, botar um cabo flat novo, de tanto que a placa-mãe ficava aquecida. Porque o cabo flat, se vocês visualizarem aqui, ele era grande, olha só. Se você botasse 2, 3 cabos flat dentro do gabinete, na placa-mãe, aquecia demais. E esses fios aqui, ó, esses fios, essas vias, né, elas eram derretidas. E a gente precisava tirar com alicate, com pinça, né, passar um óleo para não danificar a placa-mãe e colocar o slot da placa-mãe e colocar um novo. Né? Era uma época complicada. Hoje, com o Serial ATA, com o SATA, você não tem mais esse trabalho. É pequeno, né? O cabo é pequenininho, a velocidade é muito mais alta, aquele cabo não aquece, não derrete, é um verdadeiro espetáculo, ok? Então, o Serial ATA, o SATA, substituiu o barramento IDE. Barramentos externos ou portas. Agora falamos dos barramentos internos, agora vamos falar dos barramentos externos. Barramento paralelo. Conheci muito esse barramento para impressoras e scanners. A gente utilizava as famosas impressoras matriciais, que é a impressora grande, né, com várias 27 agulhas, fazia um barulho infernal. Não sei se vocês lembram. Né? Esse barramento foi substituído pelo barramento serial que está aqui embaixo. Serial que está aqui embaixo. Ok? Então, barramento paralelo foi substituído pelo barramento serial, que não ficou muito tempo no mercado. O barramento serial foi substituído pelo barramento verde e roxo, que nós chamamos de PS2. Então, barramento serial, usado para conectar teclado e mouse, ó, o roxo e o verde. Mas mesmo naquela época que o PS2 entrou, o barramento serial ainda se manteve em alguns anos. Se manteve em alguns anos ainda para conectar vídeo, né, para conectar impressora, scanner, ele se manteve um tempo ainda. Mas depois ele sumiu do mercado, ficando só o PS2. Por que PS2? Porta serial para 2 dispositivos. Quais eram os 2 dispositivos? Mouse e teclado. Mouse e teclado. Ok? Então o PS2 ficou por algum tempo e depois também ele sumiu do mercado, ele saiu do mercado. Ele foi substituído pelo barramento USB, barramento serial universal, ou barramento universal serial, USB. Né? O USB tirou o PS2 do mercado, né? Substituiu o PS2. Aí está o barramento USB. Ok, substituiu. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo, mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30%, 40% da aula normal, é simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da La Concurso. Nós aqui da La Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar,
para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumprem as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fiquem na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo 10 de 12. Bacana? Gostou? Clica aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.